Depois de assistir esse vídeo, você não vai ter mais nenhum problema para passar um orçamento justo para o seu cliente de caça a vazamentos. Eu sou o Matheus. E eu sou a Adria. E juntos nós somos o Casal Madrid. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre caça a vazamento, nos siga nas redes sociais. Tanto eu e o Matheus, a gente está sempre atualizando tanto no nosso Instagram e aqui nos vídeos do YouTube. Nosso Instagram é casalmadrid.vazamentos e aqui no YouTube é só você se inscrever, que tem um botão logo abaixo nesse vídeo e curtir ele. E esse aqui, pessoal, é o mapa mental que nós vamos ver com você aqui, analisar, tá? Você pode ver que tem bastante coisa, não pula nenhuma parte, tá? Se você quer dar um bom orçamento, não pula nenhuma parte. Nós vamos te mostrar tudo isso daqui, tá bom? Mas antes da gente iniciar, o que eu quero te falar? Eu e a Adria montamos, para quem está iniciando no caça-vazamento, principalmente, né? Já faz manutenção, outros serviços, nós montamos 2 treinamentos distintos, né? Sobre caça-vazamentos. Um é para aprender a utilizar o geofone e o outro é para abrir um negócio do zero de caça-vazamentos e se tornar um profissional de elite no nosso ramo, tá? Como o do geofone já diz, né? É o geofone na prática. A gente vai ensinar técnicas avançadas de geofonamento e é um curso rápido de você fazer. Basta você ter o geofone, claro, né? Ou se você está pensando em comprar um, talvez valha muito a pena e o preço é muito atrativo. Então, vamos deixar o link aqui embaixo. E o Fórmula Anti-Vazamento é o nosso treinamento completo. Aí, desde você criar um CNPJ, você vai aprender parte de impostos, como é que funciona essa parte da empresa. A gente vai ensinar vários tipos de vazamento, não só em encanamento pressurizado, inclusive uns que você pode cobrar muito mais para fazer. A gente fala sobre parcerias, trabalho com engenheiro. Gente, a gente explica tudo que tu precisa saber lá, além, é claro, do nosso suporte, né? Então você vai ter um suporte de qualidade, né, para você poder estar escalando o seu negócio. Mas vamos embora para o nosso conteúdo então, né? Vamos começar o nosso mapa mental aqui para facilitar o aprendizado, tá? Uma sugestão que eu te dou, se você tá aí com um orçamento na mão para mandar para um cliente, pega um papelzinho e uma caneta, anota o que você vai ver nesse vídeo. É simples de fazer, tá? Você vai conseguir fazer bem fácil. Mas é bom você anotar aí para pegar muito bem. Vai pausando, vai anotando. A gente vai fazer alguns cálculos aqui bem básicos também, mas que sem anotar você pode perder alguma coisa aí, tá bom? Então vamos lá. Como precificar um caça-vazamentos? Primeiras 2 coisas que nós temos que pensar. No custo operacional e no custo da mão de obra, é claro. Mas são coisas bem distintas, tá? O que é o custo operacional, gente? Como o nome já diz, é o custo da tua operação. Tá? São coisas que você vai ter como despesa. Então, assim, se você cobrar menos do que o custo operacional, você já vai estar no prejuízo. Tá? Então, você precisa pensar muito bem no custo operacional. É extremamente, eu diria que é o mais importante, inclusive, né? Que menos que isso você sai no prejuízo. Tá? Primeiros itens aqui do custo operacional. Depois a Adria vai falar mais sobre o custo da mão de obra. Tá? Primeira despesa que nós temos é com um ajudante, se é o seu caso aí, né? Nós trabalhamos com um ajudante que facilita a vida. Então, vamos lá. Quanto que é a diária do seu ajudante? Né? Aí vamos dizer que o seu ajudante lá tem um salário de X reais, né? E se você trabalha com ele informal, é um valor. Se você trabalha com ele CLT, é outro valor. Então, você tem que calcular isso aí também. Então, coloca aí já na tua folha, né, que você está anotando aí, quanto que custa o dia do teu ajudante. Isso já é o primeiro custo operacional. Tá? Depois, questão de distância. Distância é muito importante. Tá? Ó, aqui já abriu esse leque aqui. Tempo do deslocamento e combustível. Tá? Com relação ao tempo do deslocamento, o que eu tenho para te dizer? Tempo é igual a dinheiro, então cobra por esse tempo. O que eu quero dizer com isso? Se entre idas e vindas, tá? Digamos que você vai aí andar 200 km, 300 km, como eu já vi alguns seguidores até. Um seguidor nosso perguntou isso ontem sobre isso. Foi que nós tivemos a ideia desse vídeo. Quanto que ele podia cobrar por um vazamento que ele ia andar 300 km? Cara, é chão, né? E você não cobra só pelo combustível. Às vezes, dependendo do lugar, se tem trânsito, você vai levar meio dia para estar fazendo o projeto de ida e volta. Então, você tem que pensar, quanto vale meio dia seu e do seu ajudante? Tá? Pensa nisso.
Chegou a um valor, pausa aqui agora, pensa nesse valor que vale isso daqui e coloca no teu cálculo como mais um gasto operacional, tá? Caso, claro, né? Isso caso você tenha que fazer uma pequena viagem aí para executar o caça-vazamento, né? Beleza, você já calculou o tempo de deslocamento. Uma coisa importante é que aqui na nossa cidade, quando é aqui na nossa cidade, nós não cobramos esse deslocamento, tá? Só quando a gente tem que fazer uma visita fora daqui, aí a gente cobra. Mas aqui dentro, como é pertinho, a gente mora na menor cidade aí de Santa Catarina, então tudo é muito perto. Para nós, a gente acreditamos, pelo menos, que ganhamos os clientes dessa forma, tá? É um custo que a gente contabiliza, claro, né? Mas que não é alto, então é bem tranquilo. A gente não repassa para o cliente isso. Combustível, agora é muito importante, tá? Digamos que você tenha que fazer essa pequena viagem. Aqui tem um cálculo que você vai fazer para saber o combustível que você gastou. Se você é mais jovem e não sabe fazer o cálculo do combustível, pode assistir aqui, tá? Talvez se você é mais experiente, já sabe calcular, não tem problema, melhor ainda, né? Como é que você calcula? A fórmula é a seguinte, ó. Quilômetros de ida mais quilômetros de volta, tá? Quilômetros de ida mais quilômetros de volta, vai anotando aí. Divide pelo consumo do carro, né? Litragem por quilômetro rodado ali, ou km por litro, né? E você vai multiplicar o resultado disso, dessa divisão, pelo valor do litro da gasolina. Vamos especificar melhor, dar um exemplo? Digamos que você vai percorrer 150 km. Então é 150 dividido pelo consumo do carro. Vamos dizer que são 12 km por litro. Então 150 dividido por 12. Tá pegando? Se ficou com dúvida, deixa um comentário aqui para nós, tá? Qualquer coisa a gente grava um outro vídeo explicando melhor só sobre esse cálculo. Então 150 dividido por 12. Pega o resultado, multiplica pelo valor do combustível, tá? Isso aqui que eu coloquei em RS aqui, ó. O valor do combustível. Vou colocar aqui para você. Aqui para nós está mais ou menos 6,40, 6,45. Então você, 150 dividido por 12, pega o resultado e multiplica por 6,45. O resultado que deu aqui foi 80,62 só de gasolina, contabilizando que a gente andou isso daqui, tá? Aí você vai ter o seu carro aí, se você tem uma Hilux aí, provavelmente o consumo vai ser maior, né? Se você não tem um Camaro aí, vai ser maior, tá? Se você tem um Celta, um Corsa, talvez você gaste um pouco menos, até que faça uns 13, 14. A gente já teve um Celta que fazia 14 na cidade. Então você coloca aí, tá? Pronto. Aqui agora você já tem o valor operacional completo aí do seu caça-vazamento, tá? Isso, claro, né? Contando que você vai ir num dia, voltar no mesmo dia e finalizou o caça-vazamento. Agora, se você vai 2 dias, esse 150 aqui, ó, já dobra, vai para 300, tá? 3 dias, vai para 450. Então, você tem que pensar nisso daí também, fechou? Aqui, essa parte é isso, tá, gente? Custo operacional é esse daqui. É importante, se você não calcular isso aqui, você vai estar colocando dinheiro fora do bolso. Também é uma coisa importante quando é uma distância muito grande, você calcular talvez. Às vezes compensa para você alugar um lugar. Então é sempre bom calcular também essa parte do operacional, porque entra na despesa, né? Calcular um lugar para você, para o seu ajudante ficarem. Então às vezes você consegue fazer isso também, né? Dependendo do lugar, às vezes compensa mais. Exatamente. Bom, e agora vamos para cá, né? Da parte do custo da sua mão de obra, né? Exatamente. Essa é uma parte muito importante, inclusive, tá, gente? Então, se você tá pensando em como cobrar, o que você tem que fazer, tá? Se fosse o serviço normal, quanto é que você cobraria por dia? Sei lá, uns 300, uns 350, 200 reais. Depende de como vai ser só a sua mão de obra, esquece do seu ajudante, tá? Vamos dizer, aqui na nossa cidade, tá? A gente cobra um valor mínimo por caça-vazamento. Por quê? Porque a gente já fez todo um estudo por trás. A gente vai mostrar para vocês o que vocês têm que estudar. O valor mínimo aqui do que o nosso caça-vazamento é R$1.000. Só que isso depende de região para região. Por exemplo, tem regiões que você não vai conseguir cobrar esse valor. Ou tem regiões, por exemplo, na nossa cidade vizinha, a gente sabe que tem pessoas que cobram muito mais no caça-vazamento. Balneário Camboriú, que é pertinho, por exemplo, é absurdamente cobra 15 vezes mais.
é absurdamente. Claro que também tem uma situação diferente, tem prédios, Os prédios muito maiores, né? então... Com arranha-céus. Só que, como para você ver, cada situação é uma situação diferente. Então, avaliar a situação, avaliar se na tua região tem muitos prédios altos, como é que é. Uma coisa que você pode fazer também é procurar saber quanto seu concorrente cobra. Se você tem um concorrente na cidade ou na região, procura saber quanto é que ele cobra. Por quê? Porque daí você já tem uma base para o que você pode fazer, quanto cobrar e, assim, o que as pessoas acham justo, né? Se elas já pagam para aquele seu concorrente, é um preço que talvez seja justo para ele, para você também, você pode fazer, saber mais ou menos qual que é o valor, né? Então é importante. Uma coisa que eu queria falar aqui, eu até vou voltar aqui para nós inteiros. Cara, uma coisa que é importante você pensar também, e por isso que a gente gosta sempre de fazer uma visita inicial, mesmo quando é uma certa distância. É assim, ó, pensa na dificuldade, tá? Digamos que você vai fazer um caça-vazamento num prédio, num condomínio, tá? Mesmo que baixo. Quando é num prédio, digamos que você precise fazer um teste de tanqueidade num banheiro e você precisa trocar um reparo de um registro, tá? Para você fazer uma operação dessa, você tem que desligar a água do prédio inteiro. E às vezes você tem que desligar por um tempo considerável. Para você fazer isso, às vezes, dependendo do prédio, você vai ter que falar com o síndico, ele vai ter que notificar todos os condôminos e às vezes você não vai conseguir fazer aquilo naquele dia. Porque às vezes eu tenho uma sala comercial que usa água, tem toda uma preparação, sabe? Então, assim, pensa nessa dificuldade. Outra coisa, para subir na caixa d'água, é bem facinho, tem uma escadinha que você sobe ali, ou você tem que caminhar num telhado lá no 5º, 10º andar, um telhado que não tem segurança nenhuma, que você vai ter que, às vezes, usar uma corda, se amarrar, para poder chegar até a caixa d'água. A gente já pegou bucha assim. Então, se for muito ralado, cobra mais, porque eles vão saber que é ralado. Agora, se for bem tranquilo, tem condomínios que tem acesso por escada, né? Escadaria, porta, normal. Você vai até a caixa d'água, fecha registro. Tem outros que nem registro tem. Então, pensa nisso aí na hora de você precificar também, tá? Na dificuldade, porque quanto mais difícil, mais tempo você vai levar para fazer, tá? E tempo é dinheiro, né? Exatamente. Vamos voltar lá para o nosso mapa. Aqui. A gente falou sobre a questão do valor, né? Uma parte muito importante é você não ter medo de cobrar. Por quê? Por 2 fatores, né? A gente já sabe que não ter medo de cobrar faz que você dê autoridade para o seu serviço. Você cobrar um valor muito barato vai acabar desvalorizando o seu serviço, porque valor barato significa na mente das pessoas o quê? Uma pessoa que não faz um serviço correto, né? Não tem qualidade. Pensa na situação da Shopee, né? Às vezes você vai lá no Mercado Livre, você olha o preço de um equipamento lá, é R$100 ou R$200, tá? Vamos botar R$200. Aí você vai na Shopee, tá 50. Você vai achar no mínimo estranho, né? Opa, que estranho, né? R$50, lá no outro é 200. Será que dá para confiar? Então, assim, na mão de obra é a mesma coisa. O profissional cobra muito barato e vai ter uma desconfiança. Então, não cobra muito barato, tá? Tá. E o que a gente tem que pensar antes de cobrar? Antes de dar o teu preço, pense na sua situação atual. E essa pode ter 2 motivos. Né? Você pode estar iniciando ou você já tem um negócio conhecido em outros ramos. Mas principalmente no ramo da construção civil. Para quem está iniciando, o que a gente recomenda, né? Cobrar um pouco mais barato, um pouco mais barato, né? Para a questão de atrair clientes. E quando você atrai um cliente, você se torna conhecido, você pode cobrar um pouquinho mais. Mas se você não tem um nome conhecido, é melhor você atrair clientes primeiro e depois começar a fazer com que você ganhe mais, né? E aí, depois que você tem mais clientes, vem o melhor marketing, né? Que é o marketing boca a boca. Exatamente. Então, a pessoa vai indicar para outra, que indica para outra, e é só você fazer um bom serviço. E assim vai indo. Inclusive, a gente conhece pessoas que trabalham só com indicação. Eles simplesmente não vão nos lugares, eles só trabalham de indicação hoje em dia. Hoje em dia, praticamente nós, né? Sim, a gente também trabalha só com questão de indicação. Tem um pouco que vem pelo nosso site, pelas administradoras, mas esse ano de 2025 e ano passado também foi muita indicação, né? Sim, a gente foi bem indicado. E para aquelas pessoas que já têm um negócio conhecido no ramo da construção, pode ser, por exemplo, desentupidora. Desentupidora, tem muitos seguidores nossos que têm desentupidora, né? Aqueles maridos de aluguéis que já têm um nome conhecido na cidade. Enfim, as profissões que têm, manutenções gerais e tal. Essas pessoas, o que elas podem fazer? Pode cobrar um pouquinho melhor
da média da região, porque é um pouquinho melhor porque ela já é conhecida, né? E só que ela tem que lembrar qual que é a média da região, porque imagina se ela cobrar muito mais caro que um profissional de caça-vazamento cobra, e fica complicado, né? Mas é sempre bom lembrar desses fatores. E, gente, esse último ponto aqui, ele é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes a gente vai falar assim, ah, não, mas isso aqui é banal. Não é banal, não, gente. Assim, ó, quando você recebe um orçamento de uma pessoa e você vê que ela se preparou para aquilo dali, você automaticamente pensa, poxa, essa pessoa tem um atendimento melhor. Isso significa que a qualidade do serviço vai ser outra. Então, assim, ó, enviar um orçamento profissional. Ah, mas eu vou lá e envio pelo WhatsApp. Por favor, não façam isso. Na verdade, provavelmente você vai enviar o arquivo do orçamento por WhatsApp, arquivo, né? Mas não manda mensagem falando assim, ah, não, vou cobrar tanto. Não faz isso. Você está dando praticamente um tiro no seu pé. Automaticamente, se você fizer assim, pode baixar o preço já, tá? Porque tem muito valor. Então, se você vai lá, prepara um arquivo. A gente usa o Google Docs, mas tem arquivos que se usam hoje em dia para fazer orçamentos, né? Então é muito útil. Mas a gente usa particularmente o Google Docs. Se você que está aí assistindo conhece já um aplicativo disso aí, deixa para nós aqui nos comentários, às vezes vai ajudar. Nós aqui optamos pelo Google Docs, é muito difícil que a gente vai trocar, tá? Porque para nós atende muito bem, é muito simples, é gratuito, não tem marca d'água, é fantástico, tá? E funciona bem. Agora, se você conhece um aplicativo top e quiser indicar para quem estiver assistindo o vídeo, deixa nos comentários aqui, tá? Então, se você está assistindo e quer procurar um outro aplicativo, dá uma olhadinha nos comentários que talvez tenha alguma coisa ali já. Ah, mas se a pessoa quer o orçamento ali na hora... Olha, a gente já recebeu muita gente assim, inclusive, quanto é que é o preço agora? E o que a gente explica? A gente fala assim, só quero saber o preço. A gente explica assim, olha, a gente tira tempo para pensar no que a gente vai fazer, a gente senta, conversa e realmente a gente faz tudo isso. Aqui no nosso escritório, a gente tira um tempinho antes de fazer um orçamento para sentar, conversar, analisar quais são as dificuldades, o que a gente vai fazer antes de mandar o orçamento para a pessoa. A gente não passa o orçamento lá na hora. Tá? Não. Vamos lá fazer a visita pro orçamento quanto é que custa então? Cara, a gente espera. A gente chega em casa e pensa. E a gente explica isso pro cliente, né? Que talvez a gente demore um pouquinho, mas é porque a gente está pensando exatamente em tudo. Na maneira da gente cobrar de uma maneira justa, não tão caro nem tão barato, tanto justo para ele quanto para nós, né? Então a gente precisa pensar em todos esses fatores. É por isso que a gente tira um tempinho para fazer o orçamento. Se você der na hora que tá lá com o cliente, você corre 2 riscos, tá? Inclusive, o cara que pedir assim, se ele for vendedor, ele vai te insistir um valor porque ele sabe que você vai correr esse risco. O primeiro risco é de você tá precisando do serviço e acabar cobrando muito barato, pensando assim, vou cobrar esse preço aqui para pegar o serviço, só que você não tirou tempo para pensar em toda a situação que você vai passar naquele vazamento, e aí você cobra muito barato, quando você vê, sai no prejuízo, principalmente se tem ajudante. Quem trabalha sozinho, né, às vezes, beleza, vai estar mais tranquilo, assim, né? Mas se tem ajudante, já sai ruim. Ou tu pode não querer ficar com medo, assim, de cobrar muito barato e cobrar muito caro, né? Não tendo calculado o tempo, e aí não vai pegar o serviço também, o que também é ruim. Então tem esses dois fatores que a gente sempre leva em consideração, tá? Por isso que a gente sempre vai para casa, para o escritório, chega aqui no computador e monta o orçamento, pensa na dificuldade, tá? E o ideal, assim, é que você mande no mesmo dia, né? As pessoas são muito ansiosas, gente. Então, manda o mais rápido, tranquiliza, pega o contato, hoje ainda até tal hora eu te mando o orçamento. E até tal hora você manda o orçamento. Tá? Sempre cumpra a palavra, né? E algo interessante é que as pessoas sabem que você tá na correria quando você trabalha com manutenções gerais. Então, tipo assim, se você falasse pra ela, até o final do dia eu te entrego, e você entregar, ela sabe que você deu valor, parou pra pensar, parou para fazer o orçamento, isso significa que você não está simplesmente pegando o problema dela e vamos resolver. Não, ela sabe que tu pensou em cada detalhe para mandar aquele orçamento. Então é muito importante, isso valoriza demais o seu serviço. Já começa valorizando desde o orçamento. Teve orçamento já que eu já mandei 9, 10 horas da noite para a pessoa porque não tinha dado tempo. A minha emergência e coisa, e a gente explica, né? Olha, obrigado por aguardar, né? Exatamente. A gente estava bem ocupado. Mas aqui abaixo agora vamos te enviar então o orçamento aí, tá bom? Uma coisa interessante, gente, tá? Pensa sempre em como tu gosta, né?
de que as coisas sejam. Mas a grande maioria das pessoas gosta a gente gosta de relacionamento com outros humanos. Pra conexão. Tá? Assim, ó, mensagem automática no WhatsApp. Cara, no máximo aquela mensagem de quando você tá ausente, né? Que tá nos horários de folga ali, aí beleza, né? Mas, assim, ó, evita isso. Áudios são interessantes para criar conexão com o teu cliente, tá? Colocar tua voz ali, tua cara para bater, para ele saber que tá conversando contigo. Tem gente que gosta de falar com o dono da empresa. Ah, falando com o dono? Fala com o dono, não tem problema. Diz, ó, eu sou o dono. Então, faz isso daí que tu vai criar um vínculo com a pessoa e ela vai gerar mais confiança em ti, tá? Porque no nosso ramo é muito complicado. Tem muito profissional que avacalha, né? Enfim, e as pessoas ficam desconfiadas mesmo. Então, se tu quer ter essa confiança, faz isso que vai dar muito certo. É interessante também tu colocar no seu orçamento já que você trabalha com métodos não destrutíveis. Isso significa que você não vai sair quebrando a casa da pessoa, apartamento, enfim. Você vai trabalhar de uma maneira que você vai localizar o vazamento da maneira certa. Então, é por isso que é importante você fazer um orçamento formal, né? Exatamente. Traz muitos benefícios para você e para sua empresa, né? Se ficou com alguma dúvida, pergunta aqui para nós abaixo desse vídeo ou vai lá no nosso Instagram, tá? E pode perguntar, chama no direct que a gente vai responder sem problema nenhum, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.